gostaria de falar uma palavra em 2 Crônicas 16, 9, que fala assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Isto agiste como um louco insensato. Por isso, desde agora, terás que enfrentar muitas batalhas. Os olhos do Senhor nos contemplam, né? Então, não adianta, às vezes, a gente achar que ninguém está vendo, né? Deus está vendo. Deus sempre nos observa. Amém? E essa palavra, eu peguei aqui em Êxodo, né? Vou começar lendo aqui, Êxodo 4, do 10 ao 15. E disse Moisés ao Senhor: ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas eu sou lento de fala, e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo e o surdo? Ou o que vê o cego? Desculpa. Quem fez o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: ó meu Senhor, envia, rogo-te pela tua mão, aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e ele disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem. E eis que ele está vindo para encontrar-se contigo, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e colocarás palavra na sua boca. E eu serei com a tua boca, e com a dele vos ensinarei o que devereis fazer. Deus amado e misericordioso, eu te peço, Senhor, que abra nossos olhos e ouvidos espirituais. Senhor, nos concentra nessa palavra, nos concentra nesse ensino. Senhor, toma-me, Senhor, para que não seja o Luciano a falar, para que seja o teu Santo Espírito a falar com a tua igreja. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui, irmãos, nessa parte aqui, Moisés estava falando, Deus escolheu a Moisés para libertar o povo, e Moisés não se achava digno, e uma das coisas que ele falou foi essa: eu não sei falar. Né? Só que o plano de Deus, se a gente for pensar em longo prazo, né, ele era para ter morrido, Moisés não morreu. Ele foi criado, né, como neto do faraó, né? Filho da filha do faraó, né? Como neto. Ele foi criado e ele teve todo o conhecimento, né? Que poderia existir naquela época, ele teve acesso. Aí ele teve aquela confusão que ele teve que fugir com 40 anos e passou mais 40, né? Pegando todo o conhecimento que ele tinha e jogando fora. Porque não era aquilo que Deus queria para ele, né? O que Deus queria para ele era o que ia acontecer entre os 80 e os 120 anos, que era quando ele ia voltar, né, para falar com o faraó. E aí, eu nomeei essa palavra aqui como características, né? Por quê? Eu acho que é devido a algo, né? Eu creio que é devido a algo que eu acho importante nós falarmos. Cada irmão que está aqui na live, imagina a sua família. Todos nós sabemos que ela tem uma característica diferente, né? Eu tenho 2 irmãs e são 3 famílias completamente diferentes, que também são diferentes da família, né, que éramos quando éramos solteiros. Agora, imaginem vocês
nas empresas que vocês trabalham. E quem trabalhou em mais de uma empresa, imagina essas empresas, como que eram. Até a diferença. Então, isso é o que eu vejo também nos ministérios cristãos, né? Vocês notaram que todos os bispos e pastores da Universal, eles pregam com a mão um pouquinho, né, como se fosse a do próprio bispo Macedo. Vocês já notaram que os pastores, né, da Universal, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que eles pregam de um jeito mais manso, de um jeito mais tranquilo, né? E aí, cada ministério, ele vai ter na sua característica a partir da sua liderança, né? E eles vêm em cima de Deus, né? Vamos lá. Deus pegou, né? Então, Deus pega e Deus vai trabalhando e vai trabalhando essa parte, né? Ele vai trabalhando essa parte, né? Para a gente ter uma característica mesmo de família. Se você pega os padres católicos, eu estudei na PUC, né? Então, você pega lá existem os beneditinos, os franciscanos, e existem uma série de denominações internas, né, que também eles trabalham, né? E assim, o nosso ministério, ele também trabalha, ele também tem uma característica própria, né? E é uma característica que está nascendo, né? E por que eu estou falando isso? Porque quando eu estava lendo, né, essa passagem, eu me lembrei de uma história, né, de um pastor. Ele estava ali no centro da cidade, onde era o antigo MAP, né? E lá no centro de Cargas d'Água, uma pessoa caiu endemoniada. E ele foi orar, né? Fechou o olho, estava orando, etc. E aí ele falou que com os olhos fechados dele, ele começou a ouvir a voz da Bispa Sônia Hernandes, orando. E quando ele abriu os olhos, não era a Bispa Sônia, era uma irmã que falou que era da Renascer, da Renascer. Então, essas características, elas vão tomando conta, né, que o líder tem, e elas vão tomando conta do espírito da igreja, né? E na terça-feira, né, o pastor comentou sobre uma pregação antiga das pessoas que ministram aqui nas lives, né, os irmãos e as irmãs, e ela falava sobre o Espírito Santo. E a pregação do pastor foi em cima disso. E eu já comentei algumas vezes que a gente não ouve mais, né, e se a gente ouve é muito pouco, ou em pregação de internet, ou em ministérios que a gente possa ir a visitar, é que Jesus está voltando, né? Nós não damos mais testemunhos de vendas, por exemplo, como os antigos cristãos davam, né? Eles vendiam tudo, né? Os primeiros cristãos, eles vendiam tudo e colocavam aos pés dos apóstolos. Hoje em dia, a nossa fé, ela é medida pelas nossas posses, né? Não pelo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo fazem nas nossas vidas. Né? Eu acho que nós somos um ministério voltado à palavra, caso alguém ainda não tenha notado isso, né? E isso é uma faca de dois legumes, né? Como diria um antigo presidente do Corinthians. Porque, assim, alguns irmãos olham as pregações, algumas pregações, e falam assim, meu Deus, essa palavra é muito difícil. Eu tenho que fazer teologia para poder entender isso. Só que não. Se você olhar nos versículos que eu li acima e continuar lendo um pouco mais para baixo, vocês vão ver o seguinte. Deus falou. Quando Moisés fala, Deus,
eu não vou conseguir falar. Deus responde, não é você que vai falar. Você só tem que abrir a boca. Em outras palavras, se Moisés se esvaziasse dele, Deus ia enchê-lo. Né? Diferente do Espírito Santo, como foi dito terça-feira, que está conosco, na época ele era colocado em cima das pessoas. E era isso que acontecia com Moisés. Né? E Deus está disposto a usar todo mundo. Ele está disposto. Mas mas eu não sei versículo decora. Eu demoro para achar uma palavra na Bíblia de papel, né? Já no computador é mais fácil. Você joga ali a referência, você acha. Mas na Bíblia de papel é muito difícil achar. A leitura é muito cansativa. Quando eu estou com insônia, eu pego a Bíblia em 3, 4 minutos eu já estou roncando. Não, gente. É o que eu disse antes. Você está disposto? Tá. Se esvazia. Você se esvaziou, o Espírito Santo enche. Né? E aí a gente pode ser usado das mais diversas formas. Né? Não é falando bonito, não é demonstrando conhecimento. Você pode ser usado num abraço. Você pode ser usado num louvor. Eu tenho 2 casos, né, para poder encerrar, mas antes, 2 casos, né, rapidinho. Eu trabalhei um tempo numa balada que tem aqui embaixo, né, como garçom, pouco antes de eu voltar a frequentar a igreja. Inclusive, eu encontrei com o pastor Alfeu um dia numa padaria, dei um berro lá na padaria, sábado à noite, gritei pastor, aí conversei rapidamente com ele. Aí, quando ele foi embora, o moço da padaria, ele é pastor? Eu falei, ele foi meu primeiro pastor. Aí o cara falou, poxa, legal, ele sempre vem aqui, aquela padaria lá embaixo. Né? E aí, um dia eu cheguei, estava lá, cumprimentei as pessoas e dei um beijo no rosto, um ósculo santo, né? Num rapaz que eu sabia que ele era cristão e que estava desviado. Lá para as 4 horas da manhã, ele falou, Luciano, não sei se foi Deus que te usou, não sei se você tem esse costume de dar o ósculo santo, mas a sua atitude, eu fiquei a noite inteira pensando nela. Então, quer dizer, eu não preguei para ele, eu não falei para ele voltar, eu não falei nada. Eu dei um abraço e um ósculo nele. E isso mexeu com ele. Né? Então, não vamos ter medo de sermos usados. Não se preocupem com palavras difíceis ou ter versículos na memória. Mas se a gente tiver no nosso coração que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e é o Rei que há de vir, estaremos fazendo conforme o desejo dele. E para encerrar, uma outra história que aconteceu comigo, eu cheguei na igreja que eu frequentava, tinha culto de quarta-feira à noite, eu cheguei e só estava eu e uma irmã do louvor. Aí chegou um bêbado lá. Aí ele entrou, sentou, comecei a conversar com ele. Aí ele falava, meu irmão, como diz em João, aí começou. Dava um monte de referência bíblica. E tudo que eu ia conversando com ele, ele respondia em cima de referências bíblicas, demonstrando que ele conhecia a palavra. Veja bem, ele conhecia a palavra, mas ele não estava vivendo a palavra. Tem uma diferença muito grande aí. Aí depois de uns 15, 20 minutos que ele me encheu o saco de tanto falar, eu bati a mão nas costas dele e falei, irmão, eu não conheço tanto a Bíblia quanto o senhor. Eu não sei tantos versículos de qual como o senhor sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você não se arrepender, se você não voltar para Jesus agora, você vai morrer no inferno. O cara levantou e saiu correndo. Nunca mais ouvi ele. Espero que tenha, como um antigo bispo meu falava, a fórmula Pedro, né? A fórmula Pedro de ser, tenha dado certo. Né? Então, eu quero encorajar com essa palavra todos os irmãos que estão nos assistindo e num futuro possa vir a assistir quando eu conseguir postar essa mensagem no YouTube, que deixem ser usados. Entendeu? Não se preocupa com o que a gente tem que fazer. Se a gente abrir a nossa boca, Deus sabe o que ele vai fazer, quando ele vai fazer e como ele vai fazer. Amém, irmãos?
Gostaria de passar